Muitas vezes simplicidade não está com nada, o que vale mesmo é a extravagância. No vídeo de hoje vamos conhecer as regras de Castles of Mad King Ludwig. Então, fiquem aí. Em Castles of Mad King Ludwig, os jogadores se põem no trabalho de construir o castelo mais extravagante possível. Então, vamos ao setup. Os tabuleiros, assim como a área de escolha, são colocados no meio da mesa e cada uma das áreas das salas são preenchidas com as suas respectivas tiles. A pilha de tiles de cartas bônus é colocada no seu lugar de compra, assim como a pilha de cartas para as salas que vão ser selecionadas nos próximos turnos também. A parte central do tabuleiro depende do número de jogadores. Tem um lado para 4 jogadores e um lado para 3 e 2. A quantidade de cartas de sala depende do número de jogadores. Para 2 jogadores são 22, para 3 jogadores são 33 e para 4 jogadores são 44. O mesmo vale para as próprios tiles de sala que são retirados dependendo do número de jogadores. Cada jogador recebe o seu marcador de pontos e o seu tile central, onde vai começar o seu castelo, além de 15 mil dinheiros. Nós colocamos os tiles de bônus nos respectivos lugares do tabuleiro central, dependendo do número de jogadores. Em 3 jogadores se completa tudo, em 2 jogadores fica o último lugar sozinho, ou seja, é um tile para cada jogador. O player inicial ele é selecionado aleatoriamente. Então vamos sortear aqui. O primeiro player fica como se fosse o azul. Ele vai entrar aqui na marca de 0 do tracking de pontos. O segundo lugar sendo o verde, ele vai entrar no 1. E o terceiro lugar vai entrar aqui no 2. E assim se segue. No caso, se tivesse mais um jogador, ele entraria aqui na posição 3. E por fim, cada jogador vai receber aqui 3 cartas de pontuação bônus para o final do jogo. Cada jogador, depois de receber essas 3 cartas, vai pegar, vai olhar, vai escolher uma estratégia e vai escolher uma delas para devolver para o fundo da pilha de cartas bônus. Isso também, cada jogador vai receber um player aid que diz as ações básicas de cada um e também a pontuação por completar cada uma das salas. Feito isso, a gente pode começar a jogar. O jogo começa com a fase do Master Builder, que seria o jogador que tem o token aqui de Master Builder. O que ele vai fazer no início do turno dele? Ele vai comprar 6 cartas ou o número de cartas que tem no player board. No caso, vamos abrir aqui uma para cada um. E feito isso, a gente vai pegar aqui dos montes essas cartas. Ou seja, tem uma de 250, a gente vai pegar ela aqui. Uma de 450, vamos pegar aqui. Uma de 600, outra de 600, uma outra de 450 e, por final, uma outra de 450. Cada uma dessas cartas que sobram vão vir aqui para a pilha de descarte. As cartas, como vocês podem ver, cada um dos tiles tem na parte de trás dele o tipo de sala que tem naquela pilha. Por exemplo, na de dentro tem dormitórios, as salas de utility e as cozinhas. Então, vamos revelar aqui todas as salas que apareceram nesse primeiro turno e agora o Master Builder pode reordenar elas na ordem que ele quiser. Ele pode colocar literalmente qualquer sala em qualquer um dos espaços. Isso vai determinar o preço daquela sala durante aquele turno, podendo ser de 2 mil até 15 mil. Então, depois do Master Builder ter escolhido todos os valores das salas, passa para o primeiro jogador a fazer a sua compra, que é o jogador à direita do Master Builder, se jogando o jogo em sentido horário. No caso, seria aqui o player verde. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer uma escolha de alguma dessas salas. Eu posso pagar aqui, então, vamos ver. Eu quero pegar essa aqui, eu vou pagar 2 mil para o Master Builder e vou pegar essa sala e vou colocá-la no meu castelo. As salas para colocação do castelo são muito simples. Elas têm que ser sempre porta com porta, lembrando sempre de ter que deixar uma saída externa para o castelo. As salas aqui nesse exemplo, que essas são aqui são as salas de porão, elas só podem ser colocadas em outros lugares da parte de baixo do castelo, ou seja, eu não poderia ligar ela diretamente ao meu tile inicial, que é da parte superior. Eu teria que primeiro construir uma das escadas para a parte de baixo. As escadas e os corredores são tiles adicionais que
que são sempre de preço fixo, ou seja, 3.000. Elas também são pagas para o Master Builder e tu pode colocá-las no lugar que tu quiser no teu turno. Outra coisa que também tem que tomar cuidado com as salas é que elas não podem se sobrepor. Por exemplo, eu não poderia colocar uma sala aqui porque essa sala iria se sobrepor com essa. A mesma coisa que, por exemplo, se ela tivesse aqui um downstairs. Por mais que seja uma sala da parte de baixo do castelo, eu não poderia fazer, vamos dizer, isso daqui. Mesmo essa parte aqui sendo a parte de cima do castelo e essa parte aqui sendo a parte de baixo do castelo, elas não em uma sala pode se sobrepor. Feita a compra e a colocação de uma das maneiras legais de colocar ela no teu castelo, nós vamos à pontuação. Primeiramente, cada jogador vai ganhar, por padrão, a pontuação que tem no canto, no castelinho da carta. Ou seja, nesse jardim eu ganho 3 pontos. São 1, 2, 3. E em seguida, a gente pontua a parte do meio da sala. Nesse caso, cada sala de cozinha que tiver porta com porta, eu vou ganhar mais um ponto. Caso esse aqui, como esse aqui está encaixado na minha peça inicial, ela conta como se fosse uma porta com um corredor, ou seja, eu não ganharia mais esse ponto. Então, feito isso, eu vou passar para o próximo jogador. O próximo jogador também vai, vamos dizer assim, que ele quer comprar aqui, pagar 6.000 para o Master Builder e vai comprar essa sala aqui, vai encaixar ela aqui em algum lugar. Depois o próximo vai pagar, vamos dizer ali, 8.000, aqui pegar 2 de troco do Master Builder e vai comprar, essa daqui vai encaixar aqui nele, e agora chegou a hora do Master Builder fazer a compra dele. Ele também, que nem os outros jogadores, pode comprar qualquer uma das cartas, mas o dinheiro que ele der, vamos dizer que ele deu 10.000, vai diretamente pro banco. E aqui a sala vai pro tile dele. Feito isso, o Master Builder passa pro próximo jogador, vamos dizer assim que ele passou pra mim, e eu sou agora o próximo Master Builder. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma moeda em cada uma dos lugares aqui. Então vamos dizer assim que eu coloquei aqui das salas que não foram pegas. E eu vou comprar também de novo agora o número de salas que precisa completar. No caso, 1, 2, 3 e 4. Então vamos completar aqui. 1, 2, 3 e 4 cartas. Então, uma sala de 200, uma sala de 300, outra sala de 300 e uma sala de 350. Eu vou botar aqui de novo no descarte e agora eu posso reorganizar isso aqui em qualquer posição. Muito importante lembrar que, vamos dizer assim, caso já tenha nessa sala aqui 8.000, se eu colocar no 2.000, essa sala vai sair de graça, mas quem for o Master Builder vai ganhar ainda só 2.000. E o jogador não vai acabar ganhando isso daqui. Isso aqui é só tipo um desconto. Ou seja, por mais dinheiros que tenha isso aqui, o Master Builder só vai ganhar a quantidade discriminada no lugar da peça. Ou seja, caso alguém compre isso aqui, mesmo com todo esse desconto, só vai ganhar de novo 2.000 e esse dinheiro aqui volta para o banco. Bem, e assim se segue o jogo. Cada jogador sendo o Master Builder uma vez e depois passando para o próximo jogador. Os players que não são o Master Builder pagam para o Master Builder e o Master Builder paga diretamente para o banco. O jogo vai se seguindo assim até que todas as cartas do baralho de salas terminem. Caso seja um turno que tu precise comprar cartas e elas ou o baralho termine ou falte cartas, se segue a última rodada. Caso tu precise, vamos dizer assim, comprar 3 cartas, mas só tenha 2 aqui, tu pega todos os descartes, inclusive as cartas que tu acabou de comprar, embaralha e puxa as cartas para fechar a quantidade de salas para ter sempre a mesma quantidade. Então, eram essas as regras do Castles of Magic in Ludwig. Vamos agora dar uma olhada em cada uma das cartas e cada um dos bônus. A primeira sala que nós vamos ver é as salas de atividades. Elas são essas salas que tem aqui um murinho de tijolos vermelhos em volta. Essas salas elas valem bastante ponto, mas caso tenha alguma coisa tocando nessas descritas na parte do meio dela, na parte de pontuação central, encostando porta com porta ou parede com ela, o jogador vai perder pontos. E caso o jogador termine de completar cada uma das portas e feche a sala completamente, o jogador recebe um adicional de 5 pontos. A próxima sala é a sala de parte de fora do castelo. Elas são representadas pela arvorezinha no canto
E elas têm, na maioria das vezes, uma das suas bordas são, em vez de murinho, é uma cerca. Muito importante na hora de colocação das salas ou de futuras salas, que essa parte da cerca não pode ficar parede com nenhuma outra sala. Ou seja, a vista não pode ser prejudicada. Ou seja, a parte da cerca não pode estar de cara para o muro. No caso de um jogador completar essa sala, todas as portas dela, ele ganha um adicional de 10 mil dinheiros. Nós temos também a sala de alimentação. Elas são representadas pelo símbolo do cálice no canto do tile e elas também têm aqui um ladrilhado em amarelo no piso. Caso o jogador consiga completar todas as saídas dessa sala, ele ganha um turno extra, ou seja, ele pode realizar mais uma compra na fase de compra dele. Outra sala também tem são as salas de utilidade. Elas são representadas aqui pela bigorna no canto do tile e o chão ladrilhado em laranja. Caso tu complete todas as saídas dessa sala, elas te dão o poder de pegar duas cartas de bônus, escolher uma que vai ficar para ti para a pontuação de final de jogo e a outra é descartada no fundo do monte. Próxima sala são as Living Rooms, que são representadas pelo chão roxo e pelo símbolo de fogo no canto do tile. Caso tu complete todas as entradas da sala, tu vai refazer o scoring dela, tanto pela pontuação desse canto quanto pela pontuação central do tile. Outra sala são os dormitórios, que são representados pelo ZZZZZ no canto do tile e o chão em azul. Caso um jogador complete cada uma das entradas daquela sala, ele vai fazer a ação de poder escolher um de qualquer uma das pilhas aqui de salas e pegar ela e escolher de 0, uma ou duas desses tiles qualquer, ou seja, ele vai escolher o que ele quiser, vamos dizer assim, esses dois, e vai colocar em cima da pilha de cartas de sala. No próximo turno, em vez de puxar salas, essas salas aqui vão obrigatoriamente entrar, e depois, caso precise de puxar mais salas, também vão entrar mais salas. O castelo também tem a parte de baixo, que são essas salas que tem o chão mais escuro e são representadas por uma escadinha com uma seta descendo. Essas salas, caso um jogador complete todas as entradas dela, uma só não vai dar nada, mas na segunda, na quarta e na sexta e assim por diante, no oitavo e tudo mais, ele vai poder escolher um bônus qualquer de completar. Ou seja, ele pode pegar tanto os 5 pontos, um turno extra, pegar os 10 mil na parte de baixo, pegar 2 bônus cards da sala de utilidades, reescorar a sala pelos living points, o corredor, ganhar um corredor extra, pegar 2 stacks e botar em cima da sala do baralho de cartas de sala. Ele pode, completando no caso de número par, ele pode escolher qualquer um dos bônus nas outras salas. Então é muito importante que de scoring dessas salas é que ela tem uma pontuação central. Essa pontuação central, diferente das outras, ela não tem o símbolo ou de parede, que nem das da Living Room, ou de porta, que nem das outras salas, ou seja, é por salas daquele tipo no teu castelo. Ou seja, vamos dizer, essa daqui, quando eu coloco ela no meu castelo, eu vou ganhar 2 pontos por cada sala de atividades. E toda vez que eu colocar uma sala de atividades em jogo, eu vou escorar mais 2 pontos. E por último nós temos os corredores, que os corredores eles incluem tanto as escadas quanto os corredores propriamente ditos. Caso tu consiga fechar todas as entradas de um corredor, tu ganha a habilidade de comprar um novo corredor de graça. Ou seja, vamos dizer assim, que eu tenho essa escada aqui, eu obrigatoriamente coloco ela num lugar e depois eu encaixo uma outra sala na parte de baixo. Eu completei um corredor tecnicamente, então eu posso vir ali e pegar um desse corredor, ou pegar uma outra escada e colocar em algum outro lugar. Importante lembrar também que a nossa peça inicial de castelo ela conta como um corredor, ou seja, caso a gente feche as 3 entradas dela, a gente ganha uma escada ou um corredor extra. Bem, essas foram todas as salas que tem no jogo, vamos agora à pontuação final. Primeiramente, a gente faz a pontuação dos tiles de favores. Os tiles de favores podem ser, por exemplo, esse daqui, que é quem tiver a maior área em coisas de dormir, vamos dizer assim, então, que eu tenho 300 metros quadrados que são representados pelo símbolo no canto aqui, 300 e esse símbolo. Quem tiver a maior quantidade, a maior soma total de todos os teus quartos, ganha o primeiro lugar, o segundo ganha o segundo e o terceiro ganha o terceiro lugar. Em caso de empate em primeiro lugar, a gente soma a pontuação do primeiro e do segundo e divide, e o segundo lugar, que no caso ganharia a pontuação de terceiro.
Esse daqui e esse daqui também são por maior quantidade de salas daquele tipo. Ou seja, o jogador que tiver maior quantidade de salas daquele tipo ganha o primeiro lugar, segundo e em seguida o terceiro. Nós temos aqui também por maioria de salas com todas as portas fechadas, maioria de salas quadradas, maioria de salas redondas, maioria das salas pequenas, que são as de 100, 150 até 250. A cada duas salas que não fechou todas as portas, maioria de portas abertas e maioria de salas grandes. Em seguida, cada jogador ganha 2 pontos por cada sala no castelo dele que for de algum dos stacks que tiver acabado. Por exemplo, não tem mais nenhuma sala de 600 aqui, cada jogador vai ganhar 2 pontos por cada sala de 600 no seu castelo. O jogador pode usar a ação na última rodada da ação da sala azul para pegar duas salas de um stack e colocar em cima do baralho de compra, somente para acabar com um stack, ou seja, aquele não vai entrar no próximo turno, mas ele terminou com um stack só para garantir mais pontos. Outra coisa também que tu calcula agora são os pontos por cada uma das tuas cartas bônus. Eles são calculados, cada uma das cartas, isso é, individualmente. Em seguida, a cada 10 mil dinheiros, tu vai ganhar um ponto. Então, essas são as regras do Castles of Mad King Ludwig. Vamos às considerações finais. Então, essas aqui foram as regras do Castles of Mad King Ludwig. Um jogo muito legal, ele é super simples. Simplesmente tu tem que ver ali o valor do bid e tudo mais. O que pode deixar ele complicado é caso tu queira combar muito, caso tu queira... essa sala vai combar com essa, depois essa aqui vai dar o scoring de novo, daí eu pego aqui e fecho uma cozinha, que dá mais uma ação, que eu fecho mais uma outra cozinha, que pega um monte de cozinha e tu vai ganhando um monte de coisa assim. Daí que talvez tu tenha que pensar um pouquinho mais. Mas caso tu queira só formar o teu castelo, aumentar assim e fazer uma quantidade razoável de pontos, tu não estiver jogando só no de boas, ele é um jogo super simples. Também, para explicar, tem meia dúzia de regras que talvez complique mais, seja cada uma das salas, o bônus de finalizar elas, e também as salas de porão lá, os downstairs, por tu pontuar ela só sempre, né? Tu coloca ela, tu pontua e depois cada sala que tu for colocar, tu vai pontuando, e isso às vezes acaba algumas pessoas esquecendo. Mas também é bem legal porque tu fica meio que brigando para ter mais tipos de sala, para tentar pegar lá aqui os favores dos bônus principais de cada um dos castelos. Então, Castles of Mad King Ludwig é um jogo muito legal, muito simples, e ele não... Pena que ele só vai até 5 jogadores. Então, quer dizer, 4 jogadores. Então, era isso pelo vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, gostaram muito mesmo. Adicione os favoritos. E se não for inscrito no canal ainda, se inscreva. Se você for aqui de Porto Alegre região e quiser dar uma jogada no Castles e aprender ele também jogar pessoalmente, dê uma passada aqui na Lens, link aqui na anotação da tela ou na descrição do vídeo. E então, era isso pelo vídeo de hoje. Então, até a próxima.